Olá pessoal, tudo bem? Bem, notação científica é uma coisa que é muito útil na nossa vida. Seja aí para você que vai fazer o Enem, seja você que já está na universidade, né? Você que trabalha muito também na parte de química, né? Você trabalha muito com essa parte de notação científica, principalmente porque ou as quantidades são muito elevadas ou as quantidades são muito pequenas, né? Então, a notação científica vai servir para que a gente evite de estar trabalhando com números decimais com muitos zeros ou com números grandes também com muitos zeros, né? E aí a gente vai fazer uso de uma potência de 10 para facilitar essa nossa vida. Uma outra coisa também que é importante é o seguinte: o que acontece quando eu tenho um número, sendo ele decimal ou não, e eu multiplico por uma potência de 10, ou seja, por 10, por 100? O que acontece com a vírgula desse número? Ela vai para a direita? Vai para a esquerda? E quando eu divido? Bem, se você quer aprender tudo isso e tirar todas as suas dúvidas, é só ficar nessa aula até o final, que nós iremos resolver vários exercícios e que você vai aprender de uma vez por todas. Roda a vinheta. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion, got my statement. Eu sou o professor Adriano Medeiros e você está no canal Bote Fé na Matemática. Então, como eu já falei aqui no início do vídeo, a importância, né, da gente poder saber trabalhar com a notação científica. Então, olha só, pessoal. O que é que se baseia a notação científica? Se baseia justamente da gente deixar de trabalhar, né, com uma quantidade de números que são grandes, né, que a gente ocuparia muito espaço para escrever, e trabalhar usando potências de 10. E aí uma coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte, ó. Se eu pegar qualquer número aqui, bem, vou pegar aqui 5. Todo número, por exemplo, 5 reais, né? Só para facilitar. Como é que a gente representa 5 reais? Não é 5,00? Não é assim que a gente representa 5 reais? Pois bem, isso quer dizer o seguinte, ó, que todo número inteiro, né, o 5, ele é um número decimal, né? Basta colocar uma vírgula aqui e zero após a vírgula. Se não tiver nenhum número inteiro diferente de zero aqui depois, não vai contar nada, né? A gente sabe isso pela prática que a gente tem do dinheiro, né? Então, 5 reais é a mesma coisa que 5,00, tá certo? Então, o que é que acontece quando eu multiplico, né, isso aqui por 10? Ou seja, se eu lhe der 10 notas de 5 reais. Ah, professor, 10 vezes 5, isso é 50. Mais 50 a gente também coloca 00, né, na notação de real. Bem, pois bem, mas olha só o que é que aconteceu. Quando eu multipliquei por 10, a vírgula ela andou uma casa para a direita. Tá vendo? Ó? Ela estava aqui e veio para cá, acrescentando um número 0 logo depois. E a vírgula andou uma casa para a direita. Tá certo? Agora imagina o seguinte. Imagina que você tem 80 reais. De novo, 80 reais é 8,00, não é? E aí eu chego assim, ó, eu vou te dar 80 reais, mas aí você divide de forma igual ali para aquelas 10 pessoas. Ah, então se você vai dividir de forma igual para 10 pessoas, então você vai fazer o quê? Você vai dividir esse valor por 10. Bem, professor, 80 dividido por 10 vai dar 8 para cada um. Isso, 8,00. Não é? Beleza. Mas olha só, quando eu dividi por 10, o que foi que aconteceu com a vírgula? Ela andou uma casa para a esquerda. Tá vendo? Ela estava aqui, ó, e veio uma casa para a esquerda. Então, para você não esquecer, sempre lembra de um exemplo prático desse, caso você chegue a ficar em alguma dúvida. Quando eu multiplico por 10, o que é que acontece com a vírgula? Ela anda para a direita a quantidade de zeros que tiver aqui. Né? Por exemplo, se fosse 100, iria ficar 500. Então ela estaria andando para a direita duas casas. Da mesma forma aqui. Se aqui eu estivesse dividindo 80 para 100 pessoas, cada uma ficaria com 80 centavos. Então, essa vírgula andaria, na verdade, duas casas para a esquerda. Então, isso é uma forma muito boa de você memorizar algumas coisas. Você pega um exemplo prático do seu dia a dia, pronto. Se fosse isso aqui, como seria? Você não vai esquecer mais, tá certo? Beleza, professor, entendi esse negócio aqui. Agora vamos para a notação científica. Bem, então a notação científica baseia simplesmente em eu colocar sempre um número inteiro apenas. Como assim, professor? Eu vou deixar apenas um número antes da vírgula.
e o restante vai ficar depois. Tá certo? Esse é o objetivo da notação científica. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Bem, eu vou, ó, de novo, né? Aquilo que eu falei aqui, ó, não estou vendo nenhuma vírgula. É porque a vírgula ela tá aqui, ó, depois do zero, tá? Aí o que é que eu faço? Bem, eu escrevo, ó, 8,5, porque esse é meu objetivo. 8,5. E agora, professor? Aí lembra, vezes uma potência de 10. Aí eu faço o seguinte, eu conto quantas casas eu andei para a esquerda. Eu andei, ó, 1, 2, 3, 4, 5 vezes, não foi? Então isso aqui vai ficar, ó, 8,5 vezes 10 a quinta. Aí você diz assim, oxente, professor, não entendi não. Aqui você falou que quando eu multiplico por 10, a vírgula anda para a direita. E por que eu estou andando a vírgula para a esquerda e eu estou multiplicando por uma potência positiva de 10 e não por uma potência negativa? Justamente, né? Ó, porque se eu for desfazer isso aqui que eu fiz, eu tenho que ter uma potência positiva para que a vírgula possa andar para a direita e voltar para o lugar que ela está. Tá certo? Então, e assim, na matemática tem muito isso, né? Quando a gente vai para o sentido esquerdo ou para o sentido anti-horário, isso que na maioria das vezes é positivo para a gente, tá certo? Então, quando a gente vai fazer a notação científica, que eu quero escrever ele numa potência de 10, sempre que a vírgula andar para a esquerda, a potência ela vai ficar positiva, tá certo? Na dúvida, lembra, é porque quando eu for desfazer, eu tenho que a vírgula andar para a direita, e para andar para a direita eu tenho que multiplicar com potências positivas de 10. Beleza? Pronto. Então aqui, ó, a gente faz o restante, ó, só para a gente praticar, ó. Então aqui eu tenho a mesma coisa, ó, vírgula 0. Então, de novo, isso aqui vai ser o quê? 3, que é eu só preciso de um número lá, vezes 10. Aí eu conto quantas vezes a vírgula vai andar para a esquerda, ó. 1, 2, 3. 3 vezes. Então, aqui vai ficar 3 vezes 10 ao cubo. Tá bom? E aqui, professor, esse número aqui, eu vou andar a vírgula até aqui, onde tem o 3? Não, lembra o que eu falei. A gente só vai deixar um número diferente de 0 antes da vírgula, tá certo? Só um número inteiro. Então, isso quer dizer que eu vou colocar assim, ó, 7,543. Professor, eu posso colocar 0 aqui? Nesse caso, não necessita, porque 0 à direita, ó, depois dos números inteiros, depois de algum número diferente de 0, não vai contar depois da vírgula, tá? Mas aí, beleza, ó, vezes 10. Aí eu conto quantas casas, né? Lembra que sempre eu tenho aqui, ó, vírgula, 0. Então eu estou andando, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, 6 casas. Então vai ficar isso aqui vezes 10 a sexta. Tranquilo? Tá molinho? Beleza. Então, ó, também conta aí com o seu like aí. É bem facilzinho, né? Vai lá, deixa o like. Isso ajuda demais aqui o nosso canal, tá bom? Também, se você não é inscrito, também se inscreve, porque isso também ajuda a gente aqui no nosso canal a fornecer material para vocês, tá certo? Olha só. Eu já botei, né, separado justamente de propósito. Observe que aqui são números decimais e eu quero também utilizar, né, a notação científica, que foi aquilo que eu falei no início da aula. A notação científica é justamente para a gente evitar de estar trabalhando com números grandes demais, né? Ou também quando o número é pequeno demais. Então a gente associa isso a potências de 10 para facilitar. Professor, e nesse caso aqui? Bem, o princípio de deixar um número antes da vírgula, ele permanece, tá certo? Então olha só, isso aqui vai ficar, ó. Qual é o número que tem aqui que eu vou colocar? É o 3. Então vai ficar 3 vezes 10. Aí eu vou contar, ó. 1, 2, 3, 4 vezes. Então, vezes 10 a menos 4. Você, professor, mas não estou andando a vírgula para a direita, né? Porque aqui na verdade seria 3,0, né? Esse vírgula 0 a gente não necessita colocar, estou colocando só pelo primeiro caso. Vezes. Por que fica menos 4 mesmo, professor? Aí lembra aquilo que eu falei. Porque se eu for desmanchar isso aqui que eu estou fazendo, eu tenho que a vírgula tem que andar para a esquerda. E para a vírgula andar para a esquerda, eu tenho que dividir por uma potência de 10. Lembra que 10 a menos 4
é a mesma coisa que 1 sobre 10 a quarta. Tá bom? Ou seja, a mesma coisa que 1 sobre 10.000. Né? Quando a potência é negativa, a gente inverte para ela ficar positiva. Então, o que eu estou fazendo aqui é dividindo, né? Quando eu multiplico por 10 a menos 4, o que eu estou fazendo é dividindo, né, por 10 a quarta. Tá certo? Pronto. Aí aqui, como é que a gente faz? Aí lembra, professor, a gente só deixa um número diferente de zero antes da vírgula. Exatamente, não esquece disso. Então aqui vai ficar 2,45, não é isso, professor? Vezes 10, exatamente. Aí é só a gente contar até onde a vírgula andou. 1, 2, 3. A vírgula só andou 3 casas. Então, como ela só andou 3 casas, fica menos 3. Tá certo? Ou seja, você pode até associar assim, por exemplo, número pequeno, a potência fica negativa. Número grande, a potência fica positiva. Quando você vai usar a notação científica. Né? Ou seja, quando você está trabalhando com decimais, aí a potência vai ficar negativa, né? Quando você vai escrever ele em notação científica. Já com números grandes, né? Aí a potência fica positiva. Tá certo? Bem, e para finalizar aqui nossa aula, eu fiz justamente isso, que é para a gente lembrar esse fatozinho que eu coloquei aqui. Quando eu multiplico por uma potência positiva, a vírgula vai andar para a direita. Quando eu multiplicar por uma potência negativa, a vírgula vai andar para a esquerda. Ou dividir, né, por uma potência de 10. É a mesma coisa. Tá certo? Ou seja, esses dois últimos itens aqui é justamente se for pedido para a gente desfazer o que está dizendo a notação científica. Então vamos lá, vamos ver. Olha só. Então o que é que a gente faz aqui? Como a potência é positiva e eu estou multiplicando, a vírgula vai andar para a direita 5 casas. Então vou colocar aqui, ó, 1, 0, 5. Aí a vírgula estava aqui, né? Ó, depois de 1. Então, ó, 1, 2, mas eu ainda preciso de mais 3. 3, 4, 5. Pronto. Tá vendo? A vírgula estava aqui, andou 1, 2. Quando não tem mais, eu vou completando com 0. 3, 4, 5. E a vírgula ficou aqui. Óbvio que eu posso simplesmente omitir, né? Eu posso apagar esse vírgula 0 aqui, porque não faz diferença para a gente. Tá bom? Então esse é o número 105.000. E nesse aqui, professor? Oxe, eu já fiz, foi? Nem valeu. Mas vamos lá. Eu nem percebi que eu já tinha copiado com a resposta. Mas vamos lá, falha nossa. Então, olha só. Mas aqui, beleza. Eu estou com 7,43 vezes 10 a menos 4. Né? Então, ó, a vírgula ela estava aqui. Então, eu vou contar, né, ó, 4 casas para a esquerda. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Nesse caso aqui, ó, não tinha um zero antes. Aí eu vou e coloquei esse zero para ficar 0, senão não existe esse número, né? Ó. Sem a vírgula. Qual é a parte inteira? Nesse caso aqui, a parte inteira é 0, né? Não tem. Tá bom? Então, é dessa maneira que a gente trabalha. Tá certo? Qualquer dúvida, você pode deixar aí nos comentários que eu terei o maior prazer em ajudar. Tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.